pessoal, e aí, estou começando aí essa primeira aula desse projeto chamado de História em Alguns Minutos, que nós vamos fazer para revisão do Enem, né? Então, nós pegamos aí alguns assuntos, os mais cobrados da prova dos últimos anos, e nós vamos revisar esses assuntos em alguns minutos, começando por Grécia, que é a primeira aula de hoje, beleza? Então, se liga aí, faz as anotações necessárias. Na plataforma tem um material, tem um resuminho lá, prontinho para você e com muitas questões gabaritadas e comentadas. Então, vamos lá, vamos começar a nossa primeira aula, que é a aula sobre Grécia. Veja bem, Grécia é um assunto que, com uma certa recorrência, ela é cobrada na prova do Enem. Não tenha dúvida disso. Então, quando você vai estudar a Grécia, você aí durante o ano estuda período pré-homérico, homérico, arcaico, clássico e helenístico. E no final das contas, o que é que a prova do Enem cobra? A prova do Enem geralmente ela cobra Atenas, que é uma cidade-estado, entre as várias outras que existem, né? Ela cobra Atenas, e quando ela vai cobrar Atenas, ela não cobra todos os períodos políticos da vida de Atenas. Ela vai cobrar de você, especificadamente, a discussão sobre democracia grega, no caso, democracia ateniense. Então, aqui no quadro, eu elenquei para você aqui o que geralmente, ou o que já foi cobrado de democracia ateniense. Então vamos lá. Primeiro ponto importante, a discussão sobre cidadania. Segundo ponto importante, a briga de uma aristocracia cheia de privilégios versus uma classe em ascensão e as reformas democráticas ou propostas de reformas democráticas que já se passou na história ateniense. A de Solo, a de Clístenes e a de Péricles. Então vamos lá. Vamos começar aqui. Primeira dica importante para você é o seguinte: Atenas, ela é uma cidade-estado, no caso a Grécia, ela é formada por cidades-estados, né? Cidades-estados, elas são cidades autônomas. A vida política de Atenas não é igual à vida política de Esparta. A vida econômica, a vida social, a vida cotidiana das cidades-estados, elas são diferentes. Você tem modelos diferentes para o mesmo lugar, ou seja, está todo mundo dentro da Grécia, mas politicamente, socialmente, cada um tem a sua vida. Então, quando você vai para Atenas, o que é que você encontra na discussão sobre democracia? Na discussão sobre democracia, uma das coisas que você vai encontrar, e é o mais importante para a prova, é a chamada luta por cidadania, né? Então, a primeira ajuda que este professor pode dar para você numa prova de redação é essa. Você não pode escrever uma redação, não tem como você escrever uma redação dentro da proposta de escrita que traz na prova, sem minimamente saber o conceito de cidadania. Então vamos lá. Cidadania quer dizer direitos e deveres, né? Então eu sou um cidadão porque, além de ter direitos, eu também tenho os meus deveres. Então essa ideia de direito e de dever começa a nascer, começa a ser debatido na Grécia, começa a ser debatido especificadamente em Atenas. Então, em Atenas é o berço do debate do nascimento da cidadania, ou seja, da democracia. Mas, então, o primeiro ponto é esse. Segundo ponto, quais são os tipos de cidadania? Então, vai anotando aí para mim, por favor. Cidadania 1, cidadania civil, que significa liberdade de expressão, liberdade de pensamento, liberdade de opinião, direito de ir, direito de vir. Então, estas são as liberdades civis, a cidadania civil. Você tem a cidadania política, que é o segundo ponto, que é o direito de votar, que é o direito de ser votado, ou seja, que é o direito de participar da vida política do lugar onde você vive, do lugar onde você mora. E a terceira cidadania nada mais é do que a cidadania social, que é o direito à lei trabalhista, direito à educação, direito à saúde, direito à moradia digna. Só um detalhe, né? Quando você estiver estudando antiguidade, exclua da antiguidade a ideia da cidadania social, do direito social. A discussão sobre direito social, ele só vai nascer lá nas revoluções burguesas, que nós vamos tratar nessa super revisão que nós estamos dando. Então veja
a quantidade de pontos importantes que nós já passamos aqui. 3 tipos de cidadania: civil, política, social. Cidadania quer dizer o jogo do direito e o jogo do dever. Ser cidadão não é só ser direito ou só ter dever. Na verdade, é o equilíbrio entre esses dois. Massa? Agora vamos levar essa discussão do direito e do dever, da luta pela cidadania para a cidade de Atenas. Então vamos lá, vamos discutir aqui. O que é que você tinha em Atenas? Uma aristocracia, né? Cracia é governo, aristo quer dizer poder dos mais ricos, poder ligado a quem tem dinheiro. Especificadamente, ter dinheiro em Atenas é possuir terras. Então, na verdade, o poder político ateniense estava nas mãos de quem tinha terras. E lá na época, na Grécia, em Atenas, quem tinha terra era uma classe social denominada de eupátridas, tá? Então os eupátridas, eles eram os aristocratas, eles eram os oligarcas, eram eles que economicamente dominavam Atenas. Então as grandes propriedades, mais conhecidas como latifúndios, tudo isso era dominado pelos chamados eupátridas. O que é que acontece na vida política? Veja bem, o eupátrida, ele tem o poder da vida econômica, mas geralmente o que é que acontece? Esta classe social que domina a vida econômica, ele também quer dominar a vida política. Você sabe por quê? Porque eles sabem que para a manutenção da sua riqueza, para a manutenção dos seus interesses econômicos, eles necessitavam sim de entrar na política, de dominar a política. Então, em Atenas e em todas as sociedades ocidentais, quem detém o poder econômico passa a dominar o poder político. E aí, entramos já aqui no segundo ponto aqui, que é as classes em ascensão. E aí, o que é que acontece? Quem ascende economicamente também vai se achar no direito de participar da política, porque compreenda bem, qual é o raciocínio passado politicamente à época em Atenas? Eu tenho terras, eu sou rico, eu sou o mandatário econômico de Atenas, automaticamente eu passo o quê? A ter poder político. Pois o que é que vai acontecer? As classes em ascensão, ou seja, as classes que um dia eram humildes, pobres, começam a ascender economicamente, e aí o que é que elas passam a querer? Elas passam a querer entrar na política. E isso aconteceu em Atenas com uma classe social denominada de demiurgos. Os demiurgos eram os comerciantes. Então agora você tem um jogo na luta por cidadania que é bastante interessante em Atenas. Uma classe tradicional, que era a classe dos latifundiários, economicamente falando, e uma classe que economicamente surgiu, que economicamente apareceu, que é a classe dos comerciantes. Os comerciantes, eles vão começar a questionar o poder político dos latifundiários. Os comerciantes, chamados de demiurgos, eles vão começar a questionar o poder dos eupátridas. Bem, quais foram as consequências dessa luta por direitos, por participação política? A primeira, que a prova do Enem já cobrou, foram as chamadas reformas de Solon. Bem, Solon, ele é considerado na história da Grécia, da história de Atenas, alguém chamado de legislador. Legislador eram pessoas que sabiam fazer leis. Então Solon, ele foi convidado para tentar resolver o problema. Ou seja, Solon, ele foi responsável por aparecer durante a história ateniense para dar solução para o problema. Você tem classes sociais em ascensão querendo espaço político. E você tem uma classe tradicional querendo manter os seus privilégios políticos. Quais são as consequências disso? Solon aparece exatamente para dar propostas para tentar resolver, sanar os problemas de luta por cidadania em Atenas. Aí vamos lá. O que é que eu acho interessante você anotar sobre as propostas de Solon, né? Primeira proposta interessante apresentada por Solon. Primeira proposta interessante dita por Solon. Primeiro, limitação das propriedades em Atenas. Então, para Solon, nem todo mundo poderia ter
o tamanho de terra que tivesse. Segunda característica, e a mais importante de todas elas, que é o fim da escravidão por dívida em Atenas. Atenas era uma cidade tão injusta, tão desigual, que um ateniense poderia escravizar outro ateniense. O que é que Solon disse? Isso tem que acabar com a escravidão por dívida. Aí vamos para uma terceira proposta de Solon. Solon propunha a criação de um órgão, onde neste órgão você tivesse uma forte participação política naquele órgão, ao qual ele vai chamar aquilo ali de eclésia. Então veja, Solon ele quer ampliar a participação política das pessoas na eclésia, Solon ele quer acabar com a escravidão por dívida e ele quer limitar as propriedades privadas. Bem, estas são as três principais propostas de Solon. A única coisa que eu queria que você registrasse aí é o seguinte, que junto com Solon também apareceu um outro homem chamado de Drácon. Drácon ele propôs as chamadas leis draconianas, de tão severas que estas leis elas eram consideradas, mas a prova do Enem geralmente cobra Solon, tá? Aí vamos lá, um outro reformador da história política ateniense é um homem chamado de Clístenes, que esse sim, ele fez as grandes reformas democráticas em Atenas. Então, por exemplo, Clístenes, ele criou o conceito de cidadania grega, cidadania ateniense. Para Clístenes, ser cidadão, ou seja, ter direito político, você só poderia participar da política ateniense se você se encaixasse em um perfil. Que perfil era esse? Primeira característica, você teria que ser homem, ou seja, mulher, está fora da democracia ateniense. Segundo ponto, você tem que ser livre. Isso quer dizer que se você é escravo, você está fora da democracia ateniense. Terceiro ponto, você tem que ser ateniense, você tem que ter nascido em Atenas. Isso quer dizer que o estrangeiro está fora da democracia ateniense. E você tem que ser filho de pai e mãe ateniense. Então veja que Clístenes, ele cria o conceito de cidadania, né? Qual é a consequência disso? A consequência disso é simples. Você tinha pessoas que moravam em Atenas com direitos, que você chamava essas pessoas de cidadãos. E você tinha as pessoas que moravam em Atenas sem direitos, que você chamava de habitantes de Atenas. Então, quem tem direito participa da vida política. Quem não tem, não pode opinar, não podia participar da vida política ateniense. Mais um detalhezinho, tá? Clístenes, junto com o conceito de cidadania, ele também criou o conceito de punição para quem desrespeitasse a democracia ateniense, que ficou conhecida como ostracismo. Então o ostracismo era a punição para quem desrespeitasse a democracia ateniense. Massa? O último grande reformador da política ateniense, que também é muito cobrado, é um cara chamado de Péricles, né? Que é o considerado a época de ouro da democracia ateniense. O que é que Péricles propôs? Uma maior igualdade entre os cidadãos. Então compreenda, Péricles ele vai propor uma igualdade entre as pessoas que forem consideradas cidadãs. Então, por exemplo, a mulher não é considerada, então ela não vai ter direito à igualdade. O escravo não é considerado um cidadão, então ele não vai ter direito à igualdade. E, por último, o estrangeiro não é considerado um cidadão, também não vai ter direito à igualdade. Quais foram as igualdades propostas por Péricles? Igualdade jurídica, ou seja, um cidadão e outro cidadão vai ter que ser tratado da mesma forma. Igualdade na ocupação de cargos públicos, que é uma outra característica, um cidadão tem o mesmo direito de ocupar cargo público que o outro. E a terceira característica, a terceira igualdade é a igualdade no uso da palavra. Um cidadão tem o mesmo direito de usar a palavra que outro cidadão. Não esquece que estes direitos eles se estabelecem entre os cidadãos. Ou seja, a democracia ateniense ela tem algumas características importantes para você anotar aí. Primeira característica, ela é uma democracia elitista, porque este conceito de cidadania criado por Clístenes abarca os mais ricos. Só um detalhezinho, quem fosse pobre e acabasse entrando na política ateniense, o que é que Atenas ela fazia? Atenas
pagava uma remuneração para que estas pessoas ascendessem economicamente falando. Então, primeira característica, ela é elitista. Segunda característica, ela é escravocrata, porque acaba a escravidão por dívida, mas fica a escravidão por guerra. Terceira característica, ela é uma característica democrática direta. A nossa democracia, ela é representativa. A dos gregos era direta. Outra característica, ela é uma democracia imperialista, porque Atenas vai invadir outros lugares. E a quinta e última característica, ela é uma democracia excludente, pelos motivos que eu já expliquei: mulher, estrangeiro e escravo não votava. E o mais curioso, é que essas três classes era de fato quem mais compunha a população ateniense, ou seja, a democracia ateniense, ela é o governo de quem é considerado cidadão. Quem não é, está fora. A última dica que eu dou a você é a importância da história ateniense em um lugar chamado de Ágora, que é uma praça pública, que é um espaço público, que era de fato onde os atenienses eles exerciam o seu direito político. Eles se reuniam neste lugar e lá eles debatiam a política ateniense. Beleza? Então, galera, vamos lá, vamos fechar a nossa aulinha aí com a questão sobre Grécia. Vai aparecer aí na tua tela a discussão sobre os gregos e vamos lá fazer a leitura da questão. No século V a.C., a vitória dos gregos sobre os persas nas guerras médicas assinalou o apogeu da Grécia Antiga. Atenas, sob o governo de Péricles, atingiu o apogeu da democracia ateniense e grande desenvolvimento econômico. Essa democracia beneficiava: letra A, todos os habitantes da cidade de Atenas. Lembra o que eu disse? Habitante, não. Só quem é considerado cidadão. B, a todos os considerados cidadãos atenienses. C, apenas os políticos do Partido Democrático. D, apenas aos juízes do Supremo Tribunal. E, a toda a elite ateniense, incluindo as mulheres. A resposta correta é a letra B. Beleza? Bem, história em alguns minutos, termina aí o seu primeiro tema, que é o tema sobre a Grécia. Vamos lá para a nossa próxima aula, que é a aula sobre Roma. Beleza? Vamos lá.